Olá, bem-vindos a mais uma aula de AutoCAD e nesta videoaula eu vou mostrar aqui os principais recursos para a gente criar o nosso desenho, tá? Então eu vou usar esse arquivo aqui só como um auxílio, tá? Então, por exemplo, desenhar linha, né? Desenhar segmentos de reta. Então tá ali o comando, ó, linha, né? E ele pede aqui para mim, ó, especifica o primeiro ponto. Esse primeiro ponto pode ser clicado na tela, pode ser dado coordenadas, né? Coordenada X, coordenada Y, porque nós estamos desenhando aqui no plano XY. Eu vou usar esses pontinhos aqui, né, como orientação. Então, primeiro ponto, esse, segundo, esse, esse, tá? Esse aqui. Bom, e agora a grande maioria dos comandos do AutoCAD eles têm opções. As opções elas alteram, né, como o comando está sendo executado. Então, por exemplo, no comando linha, eu tenho essas opções aqui, ó, fechar, sair, desfazer. Né? Como é que eu acesso elas? Tem várias maneiras. Tá? Uma delas, vai com o mouse ali e clica. Ó. Eu quero usar a opção fechar. O que é a opção fechar? Ela fecha da onde tu está até o primeiro ponto de onde tu começou. Então ela fecha isso aqui, ó, fechar. Pronto. Né? Então, ó, linha começa aqui. Um segmento. Vou botar ali o modo orto, né? Não, vou botar o modo de polar. Ó, então, ó, um segmento, dois, três, quatro e o fechar. Posso clicar ali. Posso digitar a letra em destaque, ó, a letra F. Ó, o F está ali diferente, ó, F. Ó, e aí ele também fecha. Outra maneira é tu clicar com o direito do mouse. Ó. Direito do mouse tu tem aqui as opções, ó, fechar. Cuidado que ele sempre vai fechar onde tu começou. Então se tu interromper a sequência, ó, interrompi aqui, encerrei a linha e recomeço. Vou recomeçar extremidade meio, centro, intersecção perpendicular. Tá. Daí eu vou recomeçar aqui e aí vou fechar, imaginando que ele vai fechar aqui, mas não foi aqui que eu comecei, né? Eu recomecei aqui nesse ponto, então ó, fechar, ó, vai fechar ali onde eu recomecei. Então a maioria dos comandos do AutoCAD tem opções, tá? Então ó, linha de construção, desenha retas, e o conceito de reta é infinita, tem uma origem e é infinito para ambos os lados. Então ó, o comando de reta está aqui, ó, né? Ele chama de linha de construção. O que ele pede para mim? Especifique um ponto aqui, ponto, ó. E agora especifique um ponto de passagem. Onde é que vai passar essa reta? Vai passar aqui, vai passar aqui, vai passar aqui. Quero terminar, Enter. Para que serve isso? Como linhas auxiliares. Está fazendo um desenho, tu quer puxar um ponto até de uma vista até a outra, então tu pode usar linhas de construção. Tá? Linhas de construção sempre são retas e retas são infinitas. Raio. O raio desenha uma semi-reta. Então aqui, ó, o raio está aqui, ó. Raio. Cria uma linha que começa em um ponto e continua para o infinito. Então o conceito disso é uma semi-reta. Ela tem uma origem, um ponto inicial, e para onde ele vai passar aqui. Então isso é uma semi-reta. Posso afastar o zoom aqui, ó. Posso afastar o zoom, ela é infinita. Também como linhas auxiliares. Retângulos, né? Desenhar retângulo. Vou deixar essa parte de baixo aqui, ó. Então olha só, um retângulo. Eu chamei esse aqui retângulo normal, tá? Então vou pegar ali o comando de retângulo. Retângulo está aqui. Retângulo, deixa eu dar uma olhada ver se tem algum valor. Não. Não, tá.
Então eu vou fazer um retângulo normal. O que ele pede para mim? Primeiro canto, ó, específico primeiro canto. O primeiro canto vai ser aqui. Também pode ser com coordenada. Tem uma espessura, uma largura. Então aqui e o segundo ponto ali. Os dois vértices do retângulo. Posso inserir coordenadas. Aqui eu estou usando 2 pontos da tela. Retângulo com chanfro. Então eu vou fazer um retângulo, mas os 4 cantos vão ser chanfrados. Ó. Retângulo. E antes do primeiro ponto eu vou acessar aqui as opções. Ó. Opção de chanfro. Aí ele pede para mim, especifique a primeira distância do chanfro. Então vou botar 5. E especifique a segunda distância. Também vou colocar 5. Tá? 5 e 5. E aí desenho o retângulo. Ó. Primeiro ponto, segundo ponto. Então ele faz um chanfro 5 por 5. Ou seja, as duas distâncias, as duas distâncias é aqui, ó, tem essa distância aqui, que está 5, e tem essa distância aqui vertical, que também está 5, 5 por 5. Então, um chanfro de 45 graus. Podia ter colocado distâncias diferentes? Poderia. Tá? Também dá para desenhar um retângulo com os cantos arredondados. Ó. Então, retângulo, concordância. Concordância. O raio da concordância já tem um valor ali, 5. Se a gente quer aceitar esse valor que está aqui, é só pressionar Enter, não precisa digitar de novo. Tá? Então, se eu pressionar Enter, eu aceitei aquele de 5, o raio de 5. Ó. Bota aqui, ó, raio de 5. Será que tem 5? Então, ali, ó, raio de 5. Também dá para fazer um retângulo com espessuras, tá? Uma linha mais grossa de aço com largura. Tá? Retângulo, largura de 2 e daqui até ali. Ó. Continua com o canto arredondado, porque aquilo que eu ajustei ele mantém. Tá? Se eu quero tirar o canto arredondado, eu tenho que pegar o comando retângulo, acessar aqui a opção concordância e colocar o raio 0. Tá? Aí ele faz, ó, com o canto reto. Quero tirar a largura, vai ali em largura, coloca a largura 0. Tá? Aí, ó, daí ele volta a fazer um retângulo normal. Polígono. Polígono inscrito em uma circunferência. Essa circunferência está aqui só para orientação, tá? Na verdade não precisa ela. Então vou fazer o polígono está junto aqui com o retângulo. Ó, polígono. Primeira informação do polígono, número de lados. Eu vou fazer um polígono com 6 lados. E agora ele quer o centro do polígono. O centro vai ser aqui na intersecção dessas linhas. Ó. E agora inscrito no círculo, ou seja, vai ficar dentro desse círculo ou vai ficar por fora do círculo. Inscrito no círculo. E agora ele pede o raio. O raio eu vou digitar ali o valor que está ali, que é 30. Ó. Então, essa circunferência tinha um raio de 30, então o polígono ficou exatamente dentro dela. O que eu quero chamar a atenção aqui? Ó? Quero chamar a atenção que de um vértice até outro ficou 60. Se a minha ideia era fazer 60 de uma face até a outra, tá? Essa opção aqui de inscrito vai dar errado, porque não vai ficar 60 entre as faces. Entre as faces vai ficar 51 e 96. Vai ficar 60 entre os vértices. Para ficar as faces com 60, eu tenho que fazer um polígono circunscrito, ou seja, ele por fora da circunferência. Ó. Então, polígono, 6 lados já está ali, eu só confirmo. O centro é aqui. Agora eu quero circunscrito e o raio 30. Ó, aí ele fica por fora. Então agora por fora, eu tenho entre as faces eu tenho 60. E entre os vértices eu tenho maior. Então cuidem desse detalhe. O AutoCAD ele aceita, tá? Aceita até 1000 e
1024, 1025. Ó, requer um número inteiro entre 13 e 1024. Então, até 1024 lados. Círculo. Fazer um círculo com a opção centro e raio. Então, círculo. Aqui tem várias opções, ó. Tu clica aqui embaixo, ó. Tem várias opções de fazer o círculo. Se tu clicar em cima, né, ele vai dar a opção padrão dele, que é centro e raio. Ó, primeira informação, ele quer o ponto central. O ponto central é a intersecção dessas linhas. Podia ser também uma coordenada. Ó, a intersecção dessas linhas é o centro. E aí, digita o raio. O raio vai ser 50. Tá? Com um círculo com diâmetro de 100. Centro e diâmetro. Bom, centro e diâmetro. Ou eu acesso aqui, né, centro e diâmetro. Ou eu acesso aqui no botão, né, clico aqui na opção do centro. E agora ele está me pedindo raio, mas eu mudo aqui para diâmetro. Ó, o diâmetro é 100. Ou vai ali e já pega a opção centro e diâmetro, que ele já vai te pedir o diâmetro direto. Posso fazer um círculo com dois pontos. Ó, um círculo, uma circunferência que vai passar por esses dois pontos. Se eu acessar a opção normal, centro e raio, tem a opção ali, ó, 2P, dois pontos. Ó, passa por esse e passa por esse. E aí ele não pede a informação do raio, tá? Nem a informação do centro. Ou vou ali, ó, dois pontos, três pontos, ó. Passa por esse, passa por esse, passa por esse. Tá? Então ele constrói o círculo nesses três pontos. Né? Não preciso saber o centro, não preciso saber o raio dele. Pode ser duas tangências em um valor de raio. Tá? Então aqui, ó, tangência, tangência, raio. Aí ele pede para mim, especifique primeiro a tangência. O círculo vai tangenciar com essa linha. Clica. Vai tangenciar com essa. Clica. E agora tu informa o raio. Lá 60. Ó. Então ele ajusta aonde que tem que ficar a posição do círculo para tangenciar com as duas linhas e fazer com o raio 60. Então se eu pegar aqui o valor do raio, desculpe, 50. E se eu digitar um valor muito pequeno, tangência, tangência e raio. A tangência é essa linha e o raio de 5. Ó, ele faz, ó, como se aquelas linhas prolongassem e tangenciasse ele. E se for muito grande, né, a tangência vai ser, tangência, tangência, raio. A tangência vai ser aqui, vai ser ali e o raio vai ser 200. Aí ele já se perdeu. E pode ser também com três tangências, né? Círculo, tangência, tangência, tangência. É só clicar nos objetos que ele vai tangenciar. Ó. No círculo, tangenciando com... Deixa eu tirar aqui os outros objetos. Tangência, 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 tangência. Aqui, ó. Então ele vai tangenciar com essa linha, com esse círculo e com esse círculo. Arcos. Também tem várias maneiras de fazer arco. Se eu clicar aqui, ó, tem várias formas de criar um arco, tá? Mas sempre eu vou ter três informações que eu tenho que informar para ele. A forma mais básica é com três pontos, tá? Três pontos, ó. Desliguei aqui meus objetos. Ponto. Três pontos, ó. Três pontos. Três pontos. E aí tem várias opções, ó. Então, início, centro e fim. Início, centro e fim, ó. Então sempre vai ser nessa ordem, ó.
especifique o ponto inicial. Onde começa? Começa aqui, depois o centro dele é aqui e ele termina aqui. Tá? Início, centro e ângulo. Então, vou achar ali, ó, início, centro e ângulo. Especifique o ponto inicial. Começa aqui, o centro é aqui, e agora eu quero dizer quantos graus tem esse arco. Esse arco vai ter 150 graus, ou vai ter 180 graus. Ó. Então tem várias opções aqui, ó. Várias opções. Início, fim, ângulo, início, fim, raio. Continuando aqui, ó, desenho de pontos. Pontos também são objetos como auxílio, tá? Na maioria das vezes serve como auxílio. Então, olha aqui, ó, pontos. Aqui está o comando, ó. Múltiplos pontos. Então, ou eu clico na tela, ou eu clico na extremidade de uma linha. Aqui, extremidade de uma linha, ó. Então, pontos. Ó, desenhando pontos. Junto com o comando pontos, tá? Esse comando dividir e medida, ele acaba usando os pontos, tá? Então, dividir. O dividir, ele divide objetos em um determinado número de segmentos. Então, aqui, ó, o dividir. Esse aqui, ó, dividir. Ó, selecione o objeto a ser dividido. Vou dividir essa linha. O número de segmentos, eu quero dividir essa linha em 5 segmentos. E aí ele colocou aqui os pontos, ó. Então aqui tem a primeira parte da linha, né, onde é que está o ponto. Tá aqui, isso aqui é um segmento, o segundo, terceiro, quarto. E esses segmentos são todos eles iguais, ó. Então, o comprimento daqui até o ponto, ó, ficou 20,8. Desse ponto até esse ponto ficou 20,8. Do penúltimo até o fim ficou 20,8. Então, ele dividiu aquela linha em 5 segmentos iguais. Tá? Pode ser circunferência também. Tá? Entrada recentes, dividir a circunferência em 8. Ó. E aí, se tu unir os pontos, né, tu desenha uma figura com um polígono com 8 lados. O medida, tá? Ele vai dividir um objeto, não em número de segmentos, mas no tamanho certo. Ó. Então, esse aqui, ó, medida. Vou fazer a medida dessa linha e ele pede agora o comprimento do segmento. Eu quero segmentos de 20. Tá? De 20, então todos 20. Menos o último que não vai ser 20 se a linha não for múltipla desses 20. Né? Então aqui, ó. Então daqui até o ponto, 20. De um outro ponto até o outro ponto, 20. E aqui sobrou o restinho da linha. Tá? Então pode ser aqui também no polígono, entradas recentes, entrada recente, medida. Quero dividir isso aqui em segmentos de 15. Ó. Elipse. Então a elipse está aqui, ó. Tem também aqui duas maneiras e um arco elíptico. Centro, tu vai primeiro informar o centro da elipse, metade do eixo dela maior e metade do outro eixo. Ó, centro, metade do eixo, outra metade do eixo. E eixo e fim, a opção eixo e fim, a gente vai definir todo o eixo dela, né, ponto de início e ponto de fim, e aqui a metade da excentricidade dela. Ó, início, o fim e a metade do outro eixo. Polilinha, tá? Polilinha é uma linha especial, tá? Tem a linha e tem a polilinha. A polilinha é uma linha especial que tem várias características interessantes. Uma delas, tu pode definir
largura. Tá? Ó, desenhe uma polilinha com 0,5 de largura e use a opção fechar. Ó, polilinha, ponto inicial aqui. E aí eu já vou dar aqui a largura, ó, largura. Ele pede duas larguras, a inicial e a final. As duas vão ser iguais, ó. A inicial vai ser 0,5 e a final vai ser 0,5. E aqui, ó. E aqui e fechar. Fechar. Uma das características da polilinha, né, que é uma polilinha fechada, é que a polilinha é um objeto inteiro, ó. Clico nela, ela seleciona todos os segmentos, diferentemente se eu fizer com linhas, tá? Se eu fizer com linhas, ó, cada linha é um objeto. A polilinha é um objeto único, tá? O retângulo que a gente fez antes, retângulo que eu fiz antes também é uma polilinha, tá? Retângulo, ó, é uma polilinha. Então por isso que eu também consigo dar a largura nele. E uma outra vantagem aqui, ó, como eu consigo dar larguras diferentes para o início e fim, eu posso fazer esse tipo de objeto, que às vezes em desenho mecânico é interessante, né, fazer isso aqui. Então, a polilinha, desenhe uma polilinha com largura 0 no início e 10 no fim, comprimento de 30. Então, vai começar aqui, largura 0, no fim 10 e comprimento 30. Então, eu boto aqui, ó, em 0 graus e digito 30. Ó, então começou com 0, terminou com 10 e tem 30. Eu digitei, acho que eu digitei certo. 30. O Spline também tem uma aplicação assim, desenho técnico, mecânico, né, que a Spline a gente usa para representar linhas de ruptura, ó, Spline com pontos de ajuste e com vértices de controle, ó, pontos de ajuste. Então aqui, ó, é só eu só dando naqueles pontos, ó, então ele está fazendo uma curva, ó, e esses pontos aqui eu posso controlar ela. Bom, aqui, ó, uma aplicação, né, disso é representar aqui um corte parcial nessa peça aqui, ó. Então a gente faz aqui com polilinha, ó, com Spline, ó. Então vai começar aqui e aí eu vou dando pontos e fazendo a linha assim, ó, toda ela curva, Enter no final. E aí aqui tem que usar outros comandos que eu já vou explicar, tá? Então usar uns outros comandos para apagar aquela parte tracejada, né? Desenhar um novo segmento aqui contínuo. Vou ligar aqui o perpendicular, tá? E achurar, né? Achurar aqui, achurar. Já vou explicar aqui a achura. Então eu fiz um corte parcial aqui, né? Desenhei a linha de ruptura, né? Transformei ali em linha contínua, achurei. E aqui, para terminar, o último comando é o comando de achura. Então, o comando de achura, ali, achura, tem outras opções aqui, gradiente, né, que pinta uma região fechada, achura. E a achura tem esse painel aqui para a gente ajustar as características da achura. Então aqui, ó, selecione, né? Selecionar, vou dar um ponto aqui dentro, ó. Aqui ou aqui, ó, aqui, ó. Selecionei a região que eu quero achurar. Aqui eu escolho o tipo de achura, né? Tem várias achuras, ó. Tem várias achuras para metais. Tem achura aqui que é uma parede. Tá? Tem achura aqui que é um piso, tem achura aqui que é concreto, tem várias achuras. Vou usar aqui para metais, ó. 1131, tá? Então escolhe. Aqui tem a cor da achura, tá? Aqui
aqui a cor de fundo, não precisa. Ângulo, tá? Ângulo zero, a Ashura já sai a 45. Então, se tu colocar 45 aqui, a Ashura vai ficar a 90. Então, ou é zero, no caso nosso é zero, ou 90, tá? Para ficar 45 para o outro lado. E aqui a escala, ó. Ah, isso aqui está muito próximos os traços, então quero aumentar isso aqui, ó. Então, ó, aumentando a escala, eles vão ficando mais afastados, vão ficando mais afastado. Então depende muito do tamanho da área que tu quer achurar. Então tu ajusta isso aqui. E associativo, eu já explico o que é, e fecha. Tá? O associativo é isso aqui, ó. Se tu mudar a forma, ó, né, como esse retângulo que é uma polilinha, se tu mudar a forma, a Ashura está associada a essa região. Tá? Ó, mudou o círculo, mudou a Ashura. Tá? A Ashura também é um objeto único. Ó. Quando tu clica nela, ela seleciona toda a Ashura. Tá? Então não tem como tu, por enquanto, não vou explicar depois, não tem como tu apagar algumas linhas da Ashura. Tá? Se tu apagar a Ashura, vai apagar toda ela. E aqui tem um exemplo, né, de um conjunto mecânico e algumas Ashuras. Por exemplo, aqui em cima, 1137, 0 graus, escala 1. Ó. Ashura, seleciona a região. Aqui escolhe o tipo 1137, na cor vermelha, 0 graus, porque isso aqui, essa Ashura não vai influenciar em nada. E escala 1. Ó, pronto. Então aqui é um conjunto mecânico, todo ele achurado, está todo ele em corte. Então era isso, tá? Os principais recursos aí para desenhar no AutoCAD. Né? Treinem e qualquer dúvida entre em contato. Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.